Povo, bora lá. Quero estar compartilhando com vocês a palavra nessa noite. Quero que você abra sua Bíblia aí comigo em Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, nós vamos ler o verso 15 até o 17, 3 versos, que diz assim: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Amém. Papai, abençoa a Tua palavra, Senhor, nessa noite. Que possamos ouvir a voz do Teu Espírito e possamos corresponder, Senhor, à mensagem do Teu Evangelho. Sê conosco, fala conosco, nos ministra, Papai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, amanhã nós comemoramos, entre outras coisas, o Dia da Criança. Nem todos aqui somos pais, mas com certeza todos somos filhos. E já fomos criança. E vivemos essa realidade de filho. E nós, como CTF, nós temos uma das mensagens, talvez centrais daquilo que nós acreditamos, é a mensagem de paternidade. De nós vivermos paternidade. De nós nos relacionarmos com Deus como filhos que somos. E com esse Deus Pai que Ele é sobre nós. E hoje à noite eu gostaria de meditar com você, nessa semana que celebramos, o Dia da Criança. Eu quero meditar com você um pouquinho sobre esse conceito de paternidade. Na verdade, eu quero conversar com você sobre paternidade ou paternalismo. O que de fato nós estamos vivendo? Que realidade é essa do nosso relacionamento com Deus? Como eu defino esse meu relacionamento com Deus? Afinal, a Bíblia diz em João que Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, ou seja, nós temos o direito de sermos feitos filhos de Deus, aqueles que creem no Seu nome. E quando nós exercemos esse direito, que direito é esse que nós estamos exercendo? O que quer dizer, na verdade, paternidade e paternalismo? Eu acho que aquela frase que a gente comumente fala, de que não dê o peixe, ensine a pescar, ela faz essa comparação entre paternidade e paternalismo. Enquanto paternidade é aquele que ensina o filho a pescar. O filho diz, eu estou com fome. E o pai diz, beleza, então vem cá. Deixa eu te mostrar que para o peixe chegar na mesa, ele tem um processo. Ele passa por um processo. E eu vou te mostrar como é que é. E eu lhe ensino a pescar. Nós vamos, buscamos, preparamos, tem o tempo, tem a dificuldade, ensina como é que faz, até que o peixe chega na mesa. Quando o pai ensina dessa forma, e ele é esse pai exerce dessa forma a sua paternidade, o que ele contribui com o filho, o que ele gera no filho é destino. Ele gera no filho a capacidade de que quando ele ali não estiver, o pai não estiver, o filho terá condições sim de se alimentar, e não só isso, ele terá condições de alimentar o outro, porque o pai preparou o filho para a vida, preparou o filho para encarar as dificuldades da vida, preparou o filho para enfrentar os problemas que aí fora estão. Enquanto que o paternalismo é aquele que dá o peixe, é aquele que quando o filho grita, estou com fome, ele logo supre. É aquele pai que está preocupado em o filho não sofrer, porque afinal eu sofri muito e eu não quero que o meu filho sofra. E então eu me dedico o máximo para evitar o que eu posso para que o meu filho não sofra. E aí nós vemos com isso uma geração de crianças mimadas, que se tornam adolescentes emocionalmente frágeis e que acabam se tornando adultos inseguros. Nós vemos hoje uma geração que ela está emocionalmente debilitada. Cada vez mais nós vemos pessoas com doenças emocionais, e talvez eu poderia
alancar aqui vários fatores de o porquê, mas uma das raízes, ele nasce lá em casa. Quando nós não permitimos que os nossos filhos sofram, que os nossos filhos padeçam, e nós exercemos esse paternalismo dizendo: calma, eu vou resolver o teu problema, eu vou me jogar na frente aqui, você não vai sentir nada. E essas crianças, elas nascem sem de fato conhecer a realidade do mundo, são frágeis, são emocionalmente frágeis. Pois bem, o que isso tem a ver conosco hoje? O que isso tem a ver com a nossa realidade hoje como igreja, ou na nossa relação de Deus Pai? Na verdade, eu preciso tentar reduzir aí, ou resumir 2.000 anos de história em segundos, mas Jesus, quando ele veio à terra, ele veio restaurar algum conceito que Israel não tinha compreendido, de que sim, Deus era Pai. Porque para Israel, Deus era tão distante, tão transcendente. E Jesus vem e restaura isso. Lucas 10:22 fala que ele veio revelar a Deus Pai. Israel ainda não compreendeu, e a religião depois disso também não compreendeu. Ainda que Jesus trouxe essa conexão de que sim, Ele é meu Pai, mas logo depois, a institucionalização da igreja fez com que Deus voltasse a esse lugar transcendente. E nós iniciamos o que a história chama do período da Idade Média, onde a história também afirma ser o obscurantismo, o período das densas trevas. E ele fala disso porque ali não havia a luz da ciência para a história, não havia a luz da ciência, e portanto se vivia o período das densas trevas. Mas nesse período da Idade Média, tudo era Deus. Se chovia era Deus, se tinha sol era Deus, se dava terremoto era Deus, se a casa pegava fogo era porque Deus quis, se a coisa acontecesse, tudo se atrelava a Deus. E logo depois disso, quando se inicia a modernidade, o iluminismo, quando vem o conceito da ciência, da razão, e sincroniza a razão como centro do universo, como Deus do universo, Nietzsche lança a ideia de que Deus está morto, porque afinal eu não precisava mais de Deus para explicar as coisas. A ciência explicava, a ciência dizia o que era para ser, o que antes se atribuía a Deus. E aí então, aquele Deus que estava distante, agora ele sai de cena, ele desaparece num conceito de história. O que não durou muito, porque botar o homem no centro não deu certo. E esse conceito da razão, logo, alguns anos depois, quando eu falo alguns anos, estou falando em termos de história, ele cai por terra, e nós voltamos no século XX a ser uma sociedade, a sociedade pós-moderna, uma sociedade espiritualista, uma sociedade que busca espiritualidade, seja ela qual for. Não estou me referindo necessariamente à espiritualidade cristã, mas ela se torna uma sociedade espiritualizada. E aí então ele começa a se relacionar com o Deus, seja esse Deus qualquer, mas ele começa a se relacionar com o transcendente de uma forma um pouco mais próxima. E nós vemos hoje um fenômeno no século 21, nesse século que nós estamos vivendo hoje, e não é só um privilégio dos cristãos. Todas aquelas pessoas envolvidas com a religiosidade, envolvidas com a espiritualidade, elas estão passando, as religiões, elas estão passando por este processo. Que o Deus do século 21, ele é um Deus muito mais pessoal do que ele era antigamente. Ele é um Deus mais subjetivo, ele é o meu Deus, ele não é mais o nosso Deus, ele é o meu Deus, ele é um Deus customizado. Ele é um Deus onde eu ajusto ele à minha realidade. Portanto, quando eu chego a fazer parte de algum grupo, eu me defino como parte daquele grupo, eu na verdade estou naquele grupo e concordo com a maior parte daquilo que se fala naquele grupo, mas não tudo. E eu não concordo com tudo porque aquilo não me caiu bem, e quando não me caiu bem, eu rejeito, e eu sei que Deus me entende, afinal, Ele é meu brother, Ele é meu faixa, é o Jesus hang loose, sabe? Aquele Jesus fera assim, mano, é meu faixa top, nós estamos lá, ele me entende. E eu não estou dizendo que a gente vai viver agora uns alienados, que não vamos poder questionar nada, não é isso que eu estou falando. Mas nós vemos, por exemplo, pessoas, e aí eu vou dar alguns exemplos hipotéticos, mas pessoas que se dizem presbiterianos. Eu gosto da igreja presbiteriana, eu gosto do estilo do culto, eu gosto de tudo, mas eu só não acredito na predestinação, eu acho que esse negócio não é bem assim. Não, mano, você é qualquer coisa, mas não é presbiteriano. Não, eu sou adventista, eu guardo o sábado e tudo, mas um porquinho é bom pra caramba, e o café então,
Eu não vou nem questionar esse negócio, mas não vamos entrar nesse caminho. Mano, cara, goste o que você quiser, mas não, cara, adventista você não é. Não, eu sou católico, mano, eu gosto da doutrina católica e tal, mas Eucaristia não é bem assim. Cara, você é qualquer coisa, mas não é católico. Porque eu entro em algum lugar e eu tento ajustar aquilo à minha realidade. Eu sou pentecostal, mano, eu gosto de um culto animado e tal, mas falar em línguas, esse negócio de ficar, não sei. Não, você é outra coisa, mano, mas não é penteca, não é da canelinha de fogo, não é. Porque a galera é diferente, é um outro povo. Eu não estou dizendo que a gente não vai agora, como eu falei antes, engolir tudo sem pensar. Não estou dizendo que nós vamos eliminar a nossa razão, não é isso. Mas hoje nós estamos vivendo uma crise no mundo da religião, no mundo da esfera da religião, aonde essa fé ela foi customizada à minha realidade, aonde eu abordo a esse Deus, um Deus que ele é bom. Eu não consigo mais ver um Deus que leva pessoas à condenação, ele não faz mais parte da minha vida, esse Deus que condena. A ideia de inferno hoje, para a igreja e para as pessoas do século 21, é mais uma ideia da Idade Média e talvez uma lembrança pintada lá na capela de São Pedro. É um negócio da história, mas não, cara, Deus é muito bom, Deus é amor, e Ele ama, e o amor de Deus, Ele cobre multidão de pecados. Então a gente vive a nossa vida e pega esse Deus e customiza Ele a minha expressão de fé, ou daquilo que eu entendo sobre determinada coisa. Portanto, aquela pregação do Jesus de Mateus 24 e 25, que ele fala do final dos tempos, da perdição, ou próprios textos de Apocalipse, eles já não estão mais em alta. O que está em alta é o Deus Salvador, é a ideia soteriológica de Deus, de um Deus que vem e me resgata. Eu falei aqui já outras vezes, Rick Joyner, ele tem uma afirmação que eu acho sensacional, ele diz que o Evangelho ele sofreu uma mutação do Oriente para o Ocidente. No Oriente, Jesus nos salva dos nossos pecados, no Ocidente, Jesus nos salva das nossas necessidades. Nós buscamos Deus para Ele suprir a nossa realidade, e essa é a nossa relação com Deus. E quando Ele não supre, nós ficamos chateados. Nós ficamos que nem aquelas crianças que deitam no mercado e esperneiam porque nós não ganhamos o chocolate. E nós dizemos, tem que ganhar o chocolate e é agora. E eu preciso ganhar o chocolate agora. E se não ganha agora, eu brigo. E aí o pai, para não passar vergonha, ou o pai, para tentar não fazer com que o filho se torne traumatizado por não comer chocolate, ele dá. E esse menino, ou essa menina, ele tem uma relação com o seu pai, não de paternidade, mas de um paternalismo, de alguém que o protege, e ele perdeu a noção de que, cara, no mundo tereis aflições, de que, sim, eu vou passar por dificuldades, e se o próprio Filho de Deus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, quem sou eu? Mas não está em moda o Deus sofredor. Hoje o que está em moda é uma pregação que eu fiz esses dias. Eu estou feliz com o Deus do domingo da ressurreição. O domingo de Páscoa, daquele Cristo ressurreto, Ele é o Cristo que está em alta, é aquele Cristo que todo mundo quer estar ao redor. Agora o Cristo da sexta-feira da paixão, da sexta-feira santa, o Cristo que soa gota de sangue, o Cristo que é pregado de braços abertos, com chicotadas nas costas, uma coroa de espinho na cabeça, esse não me atrai. Esse Cristo, Ele não me atrai. Eu totalmente me identifico com o Cristo do domingo. Mas o Cristo da sexta-feira, ele não é atrativo. O que a gente esquece é que para ter o Cristo do domingo, eu preciso tê-lo na sexta-feira. Um dia conversando com um amigo meu que havia passado por um problema difícil, muito difícil na vida. E ele disse, cara, eu caí na tentação de perguntar a Deus, por que Deus? Por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando essas coisas? Afinal, olha eu, olha quem eu faço, que eu sou, que eu ando, como eu me devoto. Por que isso está acontecendo comigo?
E ele me contou que à medida que ele falava isso a Deus, ele parou e pensou: mas por que não comigo? Por que não pode acontecer isso comigo? O que eu sou tão especial que essas coisas não podem acontecer comigo? Por que uma tragédia não pode acontecer comigo se acontece com tantas pessoas? Não, porque afinal, o meu Deus é um Deus bom. O meu Deus é um Deus que Ele me cuida e Ele me dá presentes e Ele me mima. Porque a minha relação com Deus é muito disso. É uma relação de crianças mimadas que customizam esse Deus, a sua realidade, e quando isso não acontece, ele deita no chão e esperneia, dizendo: por quê? Mas eu quero e é agora. E quando essas coisas não acontecem, ele sai, ele vira as costas, ele abandona. Como uma criança mimada. Como alguém que fez uma relação com Deus, mas paternalista e não necessariamente de paternidade. Eu não gosto muito de citar ele, porque o Leandro Carnal, que é um filósofo ateu, daqui, nosso do Vale dos Sinos, mas ele tem uma frase que eu acho incrível. Ele é um estudioso, estudou para ser padre, no meio do processo ele abandonou e ele estuda as religiões por estudar as religiões. Ele diz: essa crise que nós estamos vivendo hoje, ele tem uma frase que eu acho muito forte, e eu gostaria de lê-la para você. Ele diz assim: é difícil saber se a fé mediana, ou seja, se nós pegarmos a média da fé que as pessoas exercem hoje, se essa fé não é uma forma sofisticada de um ateísmo religioso. Deixa eu tentar explicar isso para você. O que ele está querendo dizer é: será que essa forma, essa expressão que nós damos de fé, da nossa relação com Deus, e customizamos esse Deus para nós, na verdade nós não estamos interessados em Deus, nós estamos interessados em nós. Nós estamos interessados naquilo que é bom para nós. Ele diz: será que essa expressão que nós hoje dizemos que temos de fé, não é só uma forma sofisticada de um ateísmo religioso? Porque eu não creio em Deus, eu não creio no Deus da Bíblia, eu creio no Deus que eu construí a partir da Bíblia. Hoje nós vemos pessoas mais preocupadas em marketear a sua fé, propagandizar, não sei se a palavra existe, a sua fé. Nós vemos hoje as pessoas realmente preocupadas em fazer posts de Facebook, de Instagram, colocando algum versículo, às vezes com umas poses um pouco mais sensuais, mas tem um versículo bíblico, e umas coisas meio assim, expressando a necessidade de expressar a sua fé, nas camisetas, nos bonés. Mas não vemos a mesma intensidade em viver esse evangelho. O Carnal, ele diz, estudando as religiões, ele diz: a igreja cristã, ela passou por fases de evangelização ao longo da sua história, e de desafios. Ela teve o desafio de evangelizar o mundo, os romanos, todo o Império Romano, e saiu espalhando o evangelho pelo mundo inteiro. Depois, com o avanço muçulmano, começaram as cruzadas e tentar evangelizar e parar o avanço muçulmano. Enfim, com a descoberta da América, vieram os missionários para evangelizar os índios. Com a vinda dos escravos, vieram os missionários para evangelizar os escravos. E nós vemos uma ação intencional da igreja em alcançar pessoas. E o Carnal, ele diz o seguinte: que o desafio hoje do cristianismo é evangelizar os cristãos, é cristianizar os cristãos. É falar de Deus para pessoas que carregam Deus no boné, na camiseta, no adesivo do carro, na tatuagem no braço, no peito, só não o carregam no coração. Esse é um grande desafio da igreja hoje. É um desafio da igreja de ter que andar, de ter que caminhar num Deus que sim, que Ele vai
algumas vezes permitir que eu tropece, porque naquele machucar de joelho eu cresço, que é no momento de deserto que eu aprofundo as raízes, que é em meio àquela dificuldade, nós falamos isso aos casais, que muitos dos casais procuram a gente querendo se separar porque estão passando por uma dificuldade, e normalmente o nosso discurso é assim: se vocês derem as mãos e passarem por essa dificuldade que seria o momento de vocês se divorciarem, será o pilar, o pivô de fazer com que o seu casamento se torne ainda mais forte, porque vocês deram as mãos para cruzar por essa dificuldade. O Deus do Salmo 23, do verso 1 e o verso 2, que o Senhor é o meu pastor e nada me falta, e me faz repousar a pastos verdejantes e leva-me junto a águas tranquilas, esse é o Deus que eu quero, que todo mundo quer, que o pessoal está buscando, é o Deus do domingo. Mas o Salmo continua e ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O meu Deus, Ele é um Deus que não vai atrás só de me dar bênçãos, mas Ele é um Deus que Ele entende o processo. Falávamos essa semana no nosso GF, não sei se rolou essa parte no seu, porque depende de cada líder como ele ministra, mas o estudo que nós passamos, ele falava de que o herói moderno hoje, aquele estereótipo de herói moderno de hoje, é aquele cara que não tinha nada, que ele era pobre, e que ele então começa a se dedicar, a buscar, a estudar, a fazer isso, a fazer aquilo, e de repente ele atinge o topo. Esse é o cara que nós temos como herói, como modelo, como referência, quem nós gostaríamos de ver. É aquele jovem com 20 e tantos anos que abriu uma startup e avançou do nada com uma ideia brilhante. Esse é o cara que nós nos admiramos, esse é o cara que nós nos espelhamos e que desejamos ser. Não vemos hoje como herói na modernidade aquele tipo Francisco de Assis, que tudo tinha, abre mão em favor do outro. Nós até admiramos quem isso faça, mas confessamos, lá no fundo do nosso coração, não era bem isso que a gente queria para a gente, nem para os nossos filhos. Eu não estou dizendo de que nós não devemos de ter coisas, não é isso, não é essa a minha intenção, não estou aqui fazendo voto de pobreza, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que nós construímos na nossa mente um estereótipo. E se Deus não corresponder exatamente a esse estereótipo que nós construímos na nossa mente, de um Deus customizado, que Ele vem e supre a minha necessidade, nós deitamos no chão do mercado e esperneamos. Quando Paulo escreve o texto de Romanos, e ele diz: você não recebeu o espírito de escravidão, mas você recebeu o espírito de adoção, do qual você clama, Abba, Pai. Ele é teu Pai, Ele te ama, Ele é teu Pai. E logo depois ele diz: bom, se somos filhos, o Espírito Santo testifica em nós que somos filhos. Se nós somos filhos, logo somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Deus é bom, Ele nos dá herança, Ele nos dá o privilégio, Ele nos dá presentes, Ele nos dá muitas coisas, porque Ele é sim, Ele é Pai. Se somos filhos e temos um Deus que é Pai, nós sim temos herança. Mas Ele continua dizendo: somos herdeiros? Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele padecemos, com Ele também seremos glorificados. Se eu quiser ter o Deus do domingo, eu preciso ter o Deus da sexta-feira. Se eu quiser experimentar a plenitude de Deus, eu preciso entender esse conceito. Eu não posso customizar a minha fé. A ideia de um evangelho onde eu abro mão da minha vida, de mim mesmo, em favor do outro, daquela fé que nós já víamos, talvez alguns de vocês já viram em pessoas, ou a história nos conta de pessoas que abriram mão das suas vidas, como os morávios, para pregar o evangelho a pessoas escravizadas, e elas de fato perderam a sua vida em favor do outro, olharam para sua família, deram um tchau no porto, todos em lágrimas, e eles indo em direção a um grupo de pessoas escravas, porque era a única forma de alcançar aquele povo, era sendo escravo, e eles voluntariamente se escravizam para pregar o evangelho. Pessoas que, não só dos discípulos, mas que a história conta de que abandonaram as suas casas, famílias, e foram viver numa outra nação. Nós somos um país
que somos evangélicos porque pessoas abriram mão da sua história, da sua nação, para vir pregar o evangelho para nós aqui, esse evangelho tupiniquim, essa realidade brasileira, e hoje nós aí somos uma nação com um evangelho sendo espalhado, uma nação dita sim cristã, porque somos frutos de um trabalho missionário. Essa vida mais sacrificial, ela não está mais em moda hoje. Hoje esse evangelho, aonde eu vou com intensidade, aonde eu me debruço com intensidade, ele já não ganha mais adeptos em muitos lugares. Só que, se o Pai não poupou nem o seu próprio filho, por que nós seríamos diferentes? Quando Jesus, suando gotas de sangue, com o coração despedaçado, não suportando mais, ele ora ao Abba e diz: Abba, Pai, meu Pai, a qual eu me relaciono em paternidade, se tiver qualquer outra forma de eu fazer isso, eu faço, mas eu acho que eu não vou conseguir, eu não sei se eu vou aguentar, mas Pai, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua. E o Pai, olhando para Jesus, com as veias sendo explodidas, ele olha e diz: Jesus, não tem outro jeito. E Jesus ali levanta, e ele cruza, e o Pai sabia que por mais dolorido que fosse aquele processo, por mais difícil que pudesse ser aquele processo na vida daquele filho, do seu único filho, ele sabia que era importante para Jesus, porque era importante para o próprio Jesus, porque depois de passar tudo o que ele passa, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, e Deus lhe deu um nome, que está acima de todo nome. Mas não foi só para Jesus, lembra? Quando nós ensinamos a pescar, eu não tenho só comida para mim, eu tenho comida para mim, e também tenho comida para os outros. Quando Jesus naquela cruz morre, ele não só tem o seu nome glorificado, a sua vida glorificada, o seu corpo glorificado. Naquele lugar, ele espalha a salvação para mim e para você 2000 anos depois. Deus é Pai. Deus, Ele é Pai. Deus, Ele é um Pai de amor, que Ele nos ama de forma incondicional. Deus nos ama de forma incondicional. Não tem nada que nós possamos fazer com que Deus venha nos amar menos. Não tem nada que nós possamos fazer com que Deus ele venha nos desprezar. Mas isso não significa que nós possamos viver uma vida de qualquer forma, separada das suas verdades. E eu encerro com um pensamento que eu compartilhei alguns anos atrás, quando celebramos a Reforma Protestante. Quando questionamos se nós precisávamos uma nova reforma na igreja, e começamos a nos debruçar sobre isso, e os questionamentos vieram, se a igreja hoje precisava uma nova reforma, e a conclusão que muitos de nós chegamos, e eu fui um deles, de que nós não precisávamos voltar a ter uma nova reforma, o que nós precisamos voltar é aos princípios daquilo que um dia já foi reformado, e que nós hoje estávamos distantes disso. E um deles é a sola Escritura, um deles é a palavra. E quando Lutero, ele traduz a Bíblia, e ele coloca a Bíblia ao acesso de cada um de nós, a intenção de Lutero não era que nós lêssemos a Bíblia. O que Lutero fez foi nos dar acesso à Escritura, mas a sua intenção e a intenção de Deus nunca foi que nós lêssemos a Bíblia. E aí você vai dizer assim: Anderson, você está maluco? Digo, não. A intenção de Deus sempre foi de que a Bíblia nos lesse. A intenção sempre foi de que isso aqui fosse o nosso espelho, e que é nele aonde nós nos vemos. É Ele que vai dizer para nós aonde está sujo. Não sou eu que escolho o que eu quero e o que eu não quero limpar.
Quando Lutero nos deu a palavra, quando Lutero fez com que nós tivéssemos acesso a essa palavra, era para que nós abríssemos essa palavra e permitíssemos que essa palavra nos lesse. Que como espelho nós nos deparássemos diante dela e permitisse que ela falasse conosco. E quando ela dissesse assim, ali está sujo, e por mais dolorido que fosse limpar aquela área, nós permitiríamos que essa palavra, que é a água que nos purifica, como diz Efésios, nos limpasse. Amados, estamos celebrando o Dia da Criança, amanhã. Somos filhos, todos nós. Mas que relação nós estamos tendo com Deus? A qual Deus nós estamos servindo? Ele é Pai. Jesus veio restaurar esse conceito de paternidade de Deus. E quando nós recebemos, como eu citei o texto de João, nos deu o direito de sermos feitos filhos, a saber os que creem no seu nome. Que direito é esse que eu estou usando? O direito de ser filho de um pai que exerce paternidade. Ou eu transformei esse pseudo-Deus em um Deus paternal, que Ele supre as minhas necessidades, e o dia que Ele não suprir, eu fico muito bravo, eu me jogo no chão, eu esperneio, até que Ele venha e resolva as minhas dificuldades. Eu já falei um tempo atrás, não quero profetizar isso para você, fica tranquilo, mas se porventura Deus nunca mais lhe abençoar, o que não vai acontecer, relaxa, Ele é um bom Pai, Ele nos dá herança. Mas se um dia, porventura, Deus nunca mais lhe abençoasse, só o fato de você ter recebido a salvação seria suficiente para você adorá-lo pelo resto da sua vida. Como diz Abacuque, ainda que no campo não haja gado, se o campo não produza mantimento, nos currais não haja gado. E ele segue falando da oliveira, ele diz: eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Vamos ficar de pé. Que nesse dia da criança a gente possa meditar na nossa relação com Deus, na forma que nós estamos abordando esse Deus, porque quer queira quer não, nós vivemos no século 21, nós estamos inseridos em uma sociedade que nos empurra e nos pressiona a viver dessa realidade. E o Evangelho, como sempre foi, ele é contra a cultura. Ele sempre bate de frente com vários princípios de uma cultura que nasceu de um conceito humano mundano. Nós estamos nesse desafio. Eu e você estamos nesse desafio. E hoje eu gostaria de meditar um pouquinho contigo nessa perspectiva, nesse viés, e permitir que o Espírito Santo esteja falando comigo e contigo. Confesso a você que eu já chorei bastante hoje, pedindo ao Senhor que ajuste o meu foco, que ajuste a minha visão, para que eu possa amá-lo e me relacionar com Ele como Ele realmente é. Amém? Feche seus olhos, nós vamos adorar por alguns instantes. Eu quero que você se coloque diante do Senhor. Aleluia. 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 Deus me chamou de
Deus me chamou pra tudo abandonar. Aleluia. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Aleluia. Aleluia. Deus me chamou pra tudo abandonar. Aleluia. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou. Aleluia. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Papai, eu oro, Senhor, nessa noite. Eu coloco o Senhor, a tua igreja. Eu coloco o Senhor, cada um dos teus filhos e filhas, Senhor, aqui. Papai, ajuda-nos. Ajuda-nos a darmos as mãos a esse Deus do Salmo 23, que nos conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas, mas que também nos conduz pelo vale da sombra da morte, e estamos ali de mãos dadas. Papai, Senhor, aquele Deus, como Paulo diz, que tudo posso neste Deus que me fortalece. No verso 12 ele diz: eu posso ter em abundância ou ter escassez, eu posso estar alimentado ou passando fome, eu tudo posso naquele que me fortalece. Papai, nessa noite nós queremos glorificar ao teu nome. E papai, queremos nos relacionar contigo em paternidade, num Deus que nos toma pela mão e que faz passar por processos, e que em determinados processos, às vezes ele é dolorido, às vezes ele é difícil, às vezes ele é penoso, mas papai, ajuda-nos a cruzar.
Vem, Senhor, com a Tua graça e buscamos em Ti, não, Senhor, eliminar a dor, mas buscamos em Ti aquela paz que excede o entendimento, aquela paz que ninguém compreende como nós temos estando passando o que estamos passando. Senhor, é em Ti que buscamos o refúgio, é em Ti que buscamos, Senhor, a resposta de um Deus, Senhor, que caminha conosco, que está conosco. Não, papai, nós não queremos o presente pelo presente, nós queremos caminhar contigo, nós queremos aprender aos pés da cruz, nós queremos, Senhor, colocar as nossas vidas aos pés da cruz e passar pelo processo e cruzar, Senhor, o que precisa ser cruzado. Chegando do outro lado, olhar para trás e dizer: foi graça, foi graça, foi graça, foi graça do Senhor, graças a Ele nós cruzamos. Foi uma jornada difícil, mas olhando para trás, vimos a graça, a mão do Senhor, o Senhor caminhando conosco, foi graça. Senhor, nós celebramos o Teu nome nessa noite, nós Te engrandecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Estou aqui, aleluia. tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou Teu e Tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou Teu e Tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. E o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que Tu és bom, pra sempre Tu reinas, Teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que Tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que Tu és bom, pra sempre Tu reinas, Teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que Tu és bom. Vamos lá! O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que Tu és bom, pra sempre Tu reinas, Teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que Tu és bom. E o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que Tu és bom, pra sempre Tu reinas, Teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que Tu és bom. Tu és bom.
te adora. Provei por te ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei. Você pode levar a sua voz, vamos lá. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei por te ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas. Tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei por te ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Mais uma vez, o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei por te ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu.